Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Luna Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E o objetivo da nossa videoaula de hoje, qual que vai ser? É falar sobre a Lei Complementar 224 de 2025, fruto da conversão do PLP 108. Então, é uma lei que aumentou a carga tributária das empresas, né? E trouxe algumas modificações bastante significativas. Então, como a redução da tributação dos incentivos fiscais, então aumentou, né, a tributação, né, dessas empresas que tinham incentivos fiscais, majorou a tributação do lucro presumido para aquelas empresas que faturam e têm uma receita bruta anual superior a 5 milhões de reais, a majoração da alíquota da JCP de 15 para 17,5%, aumento da alíquota da contribuição social sobre o lucro para algumas empresas e aumento de responsabilidade tributária, né, para alguns grupos aí. Então, teve uma modificação muito significativa no final do ano e é isso que a gente vai estar falando na videoaula de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo e ative as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, o que que a gente vai estar falando hoje nessa videoaula de hoje? Vou falar da Lei Complementar 224, que ela foi convertida, né, em 26 de dezembro de 2025. A origem dela é o PLP 108, que acabou pegando, né, o mercado jurídico, as empresas de pouco de surpresa, porque a gente já estava vindo, né, da tributação, né, do dividendo, a tributação para as pessoas de alta rendas. Então, estava todo mundo, né, se preparando para essa modificação e a isenção para que, de imposto de renda da pessoa física para quem recebe até 5 mil reais. Então, isso acabou pegando, todo mundo de surpresa, essa lei complementar 224 de 2025. Então, qual foi o contexto e finalidade dessa lei complementar, né? Fruto da conversão do PLP 108. Ela revisa uma revisão estrutural das renúncias fiscais federais, né? Por quê? O que o governo está fazendo? Ele está reduzindo em 10% os incentivos fiscais. Então, está tendo um aumento de carga tributária para aquelas empresas que têm incentivos fiscais federais. Majora o lucro presumido, né? Criando um adicional, né? Um acréscimo de 10%, né, na alíquota do lucro presumido para aquelas empresas que têm uma receita bruta anual de até 5 milhões de reais. Aumenta a alíquota do imposto de renda da pessoa na fonte, né, do juros ao capital próprio de 15 para 17,5%. E qual que seria a justificativa? É uma resposta ao crescimento do gasto tributário do governo. Então, o governo, né, não está conseguindo conter o gasto público, está gastando mais do que arrecada, por isso precisa de uma fonte de receita e quem paga o preço é a sociedade, né? Empresários e contribuintes em geral, porque no final essa conta é repassada para todo mundo. É uma mudança de paradigma em relação aos incentivos fiscais que acaba virando uma exceção e é mais um aumento de carga tributária dentro da linha que a gente está vendo, só aumento de carga tributária, não está tendo redução nem simplificação por parte desse atual governo que nós estamos vivenciando. Quais são os tributos que são abrangidos por essa Lei Complementar 224 de 2025? São tributos federais. Os estaduais e municipais não foram abrangidos por essa lei complementar. Então, é o PIS, PASEP importação, COFINS importação, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Importação, o IPI, Contribuição Previdenciária do empregador da empresa e entidade ela equiparada, né? Só fora dessa lei complementar, IOF e o R-Fonte estão fora do escopo, então eles não foram afetados na questão da redução dos incentivos fiscais. Ah, quais são os incentivos fiscais abrangidos com a redução de 10%? São aqueles listados no DGT, né, Demonstrativo de Gasto Tributário, anexo à Lei Orçamentária de 2026, ou aqueles mencionados expressamente na própria Lei Complementar 224 de 2025. Então, ele trata o lucro presumido como incentivo fiscal, que a gente sabe que não é, que é uma opção tributária por parte do contribuinte que o legislador deu. Você pode optar pelo lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrário. Então, o lucro presumido é uma das opções. Integra também o regime especial da indústria, química, o REIQ, o crédito presumido de IPI e o crédito presumido da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, inclusive na importação. A redução a zero das alíquotas da contribuição PIS, PASEP e COFINS incidentes sobre importações e comemorações
do mercado interno, fertilizantes e adesivos agropecuários também foram abrangidos, né, por essa redução do incentivo fiscal, e as isenções constitucionais, benefícios da Zona Franca de Manaus, do Simples Nacional e deduções com plano de saúde ou previdência para empregados não serão afetados, não foram abrangidos. Os regimes especiais como repetro, recap, RET e drawback não estão sujeitos a redução por não estarem no DGT nem mencionados na nova lei. O rede pode ser afetado, exceto nos casos em que o projeto de investimento já estiver aprovado até 31 de dezembro de 2025, condição que garante exclusão da regra de corte. Então, esses seriam, né, os incentivos que estariam abrangidos pela Lei Complementar 224 de 2025 e as exceções, o que estaria fora, né? E fizemos um quadro comparativo. Como é que vai ficar, né, os incentivos fiscais antes e depois da Lei Complementar 224 de 2025? Então, os incentivos fiscais de isenção alíquota zero, antes você não tributava, era, a tributação era integralmente afastada, e agora você vai ter uma tributação mínima de 10%. A alíquota reduzida era a aplicação exclusiva daquela alíquota reduzida, e você vai ter 90% dessa alíquota reduzida, né? Ou seja, você vai tributar, né, uma parte do valor e um mínimo de 10% ao padrão que você teria para essa tributação. Redução de base de cálculo. Era uma redução integral prevista a lei e um aproveitamento limitado a 90%, com a lei complementar 224. O crédito presumido era crédito integral e passa a ser somente limitado a 90%, com a vigência da lei complementar 224. Regimes especiais, o percentual original sobre a receita e passa a ter um acréscimo de 10%. Então, resumindo, eu vou ter um aumento de 10%, né, em todos os incentivos fiscais. Então, se eu não pagava nada, eu vou passar a pagar no mínimo 10%, e se eu tinha uma redução, essa redução vai ser proporcional. É isso que determina a Lei Complementar 224 de 2025 e que acaba aumentando a carga tributária dos contribuintes, né? Em relação ao lucro presumido, vamos fazer uma breve revisão, o que que ele é, né, para diferenciar ele e dizer que ele não é um incentivo fiscal. Na verdade, ele é um método optativo de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, no qual tem a opção lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. Tem aula específica no canal sobre isso, se você quiser se aprofundar e estudar mais sobre o tema, que isso não modificou ainda. Não se confunde com benefício fiscal típico, né? Esse não é um benefício fiscal, isso é uma opção tributária que a lei determina, o Código Tributário Nacional permite isso, né, e que o contribuinte pode optar. É uma base presumida para fim de tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, e se aplica os percentuais de 8% e 32% sobre a receita bruta oferida pelo contribuinte. O que que mudou, né, com a Lei Complementar 224 de 2025? Então, antes, o coeficiente que era fixo pela Lei 9249 de 2025 passou a ser majorado em 10%. Então, de 32, né, ele passa a ter mais 10%, de 8% vai ter mais 10%, passa a ser 9,6, é, 8,8%, né? Então, você tem um aumento dessa alíquota, né, é, desse a ser aplicado sobre a receita bruta oferida pelo contribuinte. Antes não tinha um limite de receita, então vou aplicar um coeficiente só para todo o limite e vou passar a aplicar esse coeficiente majorado para quem tiver uma receita bruta superior ou excedente a 5 milhões de reais por ano, e veio uma instrução normativa determinando que esse coeficiente seria trimestralmente. Então, se o contribuinte oferir uma receita bruta superior a 1.250.000 por trimestre, a partir deste momento, ele tem que pagar esse excedente, essa espécie de adicional, né? Essa majoração sobre a percentual a ser aplicado sobre a receita bruta. A incidência antes era sobre toda a receita dessa, né, dessa alíquota fixa, e essa majoração de 10% é somente sobre a parcela excedente, tá? Não é sobre o total da receita, é só sobre o que exceder a esse 1.250 milhões de reais por trimestre. O efeito prático final. Antes eu tinha uma carga previsível, né, durante todo o ano, eu tenho no final com a lei complementar uma carga marginal maior. Então, eu vou ter uma majoração se eu auferir mais. Então, é como se fosse uma penalidade. Se eu ganhar mais, pago mais, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui só para a gente reforçar como é que seria essa majoração do lucro presumido, né?
introduzido pela Lei Complementar 224 de 2025. Exemplo, uma empresa comercial optante pelo lucro presumido oferta no primeiro trimestre uma receita bruta de 1,5 milhão. Então, o que que vai acontecer em relação ao imposto de renda? Sobre o valor até 1.250.000, aplico a alíquota de 8%, e se eu vou aplicar a alíquota majorada sobre a parcela excedente de R$ 250.000. No caso da contribuição social sobre o lucro, vou fazer a mesma coisa, sobre a parcela de 1.250.000, 12%, que exceder R$ 250.000, eu vou aplicar 13,2%. Então, eu tenho duas faixas aí de tributação, e é isso que o contribuinte tem que fazer o controle por trimestre. Então, a lei fala 5 milhões e vem uma instrução normativa separando essa faixa por trimestre. Então, eu acho que aí temos uma discussão aí que valeria a pena aí, pensar ou não se vale a pena estudar mais sobre esse assunto, né? Eu sei que tem algumas empresas e entidades, né, estão discutindo essa majoração do lucro presumido, tem algumas liminares em relação a isso, então vamos ver como é que isso vai se desenrolar em relação ao Poder Judiciário. Em relação ao juros do capital próprio, o que que vai acontecer? Houve uma majoração da alíquota, que antes era 15%, passa a ser 17,5%, então tem um aumento dessa alíquota, então significa aumento de carga tributária, o momento da tributação é no pagamento ao crédito da JCP, a despesa continua dedutível, ainda não houve modificação em relação a isso, né? É um planejamento que continua ainda sendo realizado pelas empresas e precisa de uma reavaliação, né? Tendo visto este aumento da carga tributária. Me parece que ainda vale a pena, né, em relação à tributária. E tem que levar em consideração, desculpa, voltando. Então, tem que fazer uma reavaliação necessária, que tem que avaliar a questão da pagamento do JCP junto com a distribuição de dividendos, se vale ainda a pena esse planejamento em relação a isso, tá? Em relação à contribuição social sobre o lucro, há uma majoração da alíquota, principalmente no setor financeiro, que até 2027 são financeiras vão recolher 12%, e a partir de 2028, 15%, e as sociedades de créditos, que hoje pagam 17,5% até 2027, passarão a pagar 20% a partir de 2028. Em relação à responsabilidade tributária, o que que houve? Houve um aumento, né? Uma ampliação de responsáveis tributários, principalmente em relação à questão de exploração irregular de aposta de cota fixa, né? Jogos online, né? Então, as instituições financeiras e de pagamento, assim como os veículos de comunicações e as pessoas físicas ou jurídicas que divulgarem publicidade e propaganda comercial de operadores de loteria de aposta de cota fixa não autorizados, passam a ser também responsáveis tributários, né? E há uma expansão do polo passivo tributário, né? Com base na lei complementar, que era uma lacuna que tinha, então passou a ter essa ampliação que eu acho válida, porque realmente tem que colocar eles como responsáveis tributários para justamente, né, garantir uma segurança jurídica para os consumidores, né? E qual que é a produção dos efeitos? A partir de quando a vigência dessa lei complementar? Então, em relação ao imposto de renda e JCP, seria a partir de 1º de janeiro de 2026, e contribuição social, PIS, COFINS e IPI, a partir de 1º de abril de 2026, com base no princípio da anterioridade tributária, né? E para finalizar, quais vão ser os impactos no planejamento tributário, né, dessa modificação introduzida pela Lei Complementar 224 de 2025? Então, uma redução da relevância dos incentivos fiscais, que passam a ter uma tributação mínima de 10%, né? Uma revisão do regime de apuração, lucro real, lucro presumido, né? Também é necessário passar por isso para ver se vale a pena, né? Eu vou fazer isso, planejar meu fluxo de caixa e aumento da importância da análise econômica da operação, né? E para concluir, né, essa nossa videoaula, a Lei Complementar 224 de 2025 altera estruturalmente o planejamento tributário e orçamento das empresas, porque eu tenho que contar com esse aumento de carga tributária para poder me planejar. É um impacto significativo nos incentivos fiscais abrangidos pela Lei Complementar 224 de 2025, então você vê pelo rol, né, de incentivos fiscais, há uma redução de 10%. Há um impacto também no lucro presumido do JCP-CSL, porque há um aumento de alíquota, aumento de carga tributária, necessidade de integração entre jurídico, contábil e financeiro para poder se planejar, poder se preparar, poder, né, verificar qual que é o impacto disso no seu fluxo de caixa, preço, contrato, uma série de coisas, e uma preparação estratégica para 2026. Então, essa seria, um resumo, né, o que trouxe a Lei Complementar 224 de 2025 em relação
a tributação que as empresas têm que se preparar. Então, isso que eu queria falar na nossa vez de aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, ativa as notificações, recomenda e se inscreve, porque a sua participação é bastante importante. Então, obrigado, até a próxima.